Olá, então, estamos aqui para o nosso encontro para grupos pequenos, de casa para casa. Como a gente tem falado, uma gravação bem simples, um microfone e um celular, só isso. Quero que vocês fiquem à vontade, esse é um tempo de encontro caseiro, então tenta dar uma relaxada, parar um pouquinho, separar esse tempo de verdade para poder ouvir e cantar conosco, assim como meditar na palavra. Amém? Vamos lá? Para a cruz eu vou.
queremos, Deus, que esse seja um tempo de refrigério para nós. Queremos poder adorar, queremos ouvir a Tua voz e clamamos, vem Espírito Santo, vem sobre nós, vem e consola, Deus, cada um dos Teus servos. Em nome de Jesus, cuida de cada um de nós. Fala no profundo dos nossos corações, Deus. Aquieta a nossa alma diante do Teu trono, Deus, em nome de Jesus. Que cada um dos Teus servos, cada um dos Teus filhos que estão conosco celebrando um formato tão diferente, tão incomum para uma igreja que se propõe a ser próxima, íntima, uma família, mas nesse formato incomum, em cada casa, em nome de Jesus, que a Tua presença esteja enchendo o coração de cada um dos Teus servos, Pai, em nome de Jesus. Fala os nossos corações com poder e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Quero partilhar um texto que está em Efésios, no capítulo 1, os versos de 15 em diante. Efésios, capítulo 1, do 15 em diante. Estrategicamente, eu já peguei uma Bíblia aqui com uma letra maior, troquei o óculos, vocês viram, né? Acho que a gente vai conseguir ler. Já pegou a sua Bíblia, está aí, tudo certo? Então vamos lá. Ação de graças e oração. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém? Que texto poderoso! Eu já preguei nesse texto algumas vezes. Cada vez que eu leio, cada vez que eu medito, vou fazer minhas anotações, eu consigo extrair desse texto, Deus vai falando comigo de uma forma diferente. E eu queria falar um pouquinho a respeito das necessidades da igreja. Do que a igreja precisa para ser esse corpo poderoso que Cristo é o cabeça. O que a igreja precisa entender, assumir esse compromisso de ser como deve ser, para cumprir de forma mais completa possível o seu papel de igreja. Então, eu fiquei pensando a respeito das necessidades da igreja. Quais são? A primeira coisa que me chama a atenção quando a gente para pensar a respeito das necessidades, as necessidades da igreja, de ser igreja, qual é a fé que nós vivenciamos. Que fé há entre nós? Verso 15. Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor. Que fé é essa que nós professamos? Que fé é essa? Olha,
Quando Paulo está escrevendo aos Efésios, ele está aqui exaltando a fé que eles tinham em Cristo Jesus. Paulo exaltando essa igreja que tinha uma fé poderosa, uma fé viva, uma fé eficaz. Eu pergunto para você, que fé você tem exercido? Qual é a fé que você tem colocado em prática? Qual é a fé que te faz levantar de manhã? Qual é a fé que faz com que você assuma compromissos como igreja? Que fé há entre nós? Que amor há entre nós, os santos do Senhor? Que amor! Qual é a relação que nos une? O verso 15. Que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram um para com os outros, que demonstram para com todos os santos. Ei, isso é talvez uma das grandes máximas da igreja. Uma igreja que caminha em fé, então independe do caminho, independe do chão, se há chão para que se pise, e o amor que nos une, que nos faz igreja de verdade. O amor que entrelaça vidas que não tem nenhuma conexão. O amor que entrelaça vidas que, se a gente for parar para pensar, deviam estar separadas mesmo, desconectadas. Mas o amor de Deus, que nos visita, que nos enche, que nós nos permitimos abraçar e viver. Eu estava estudando hoje à tarde, lendo alguns textos, e estava pensando também a respeito de ser discípulo de Jesus, o que nos ensinou a amar. Então é isso, sermos a igreja que aprendeu com Cristo a amar. Então que amor é esse? Cara, olha que importante a gente parar para pensar nisso. Paulo enxerga algumas necessidades que a igreja precisa alcançar. Algumas necessidades que a igreja precisa alcançar para exercer o seu trabalho, o seu ofício, a sua praxis de igreja. Primeiro, reconhecimento, verso 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você reconhece verdadeiramente, indubitavelmente, que você serve a esse Deus? Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, você tem reconhecido na sua caminhada de fé, você tem reconhecido na sua caminhada de fé esse Deus poderoso que estende as mãos sobre a minha e a sua vida? Para que a gente seja igreja de verdade, a gente precisa aprender a reconhecer esse Deus que nos guia, que nos encaminha, que no final de contas, como diz a palavra, é o nosso cabeça. Outra coisa, esse espírito de sabedoria e revelação. Nossa, que maravilhoso é a gente entender que nós somos a igreja, essa igreja, que pode estar debaixo do Espírito do Senhor, que nos conduz em sabedoria e em revelação. Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. No pleno conhecimento dele. Esse é um vídeo para os nossos encontros caseiros, mas como esse vídeo vai estar publicado no YouTube, né, e você vai poder assistir, talvez alcance outras pessoas além da nossa comunidade. Então, eu queria te falar a respeito de algo que é um discurso muito conhecido da gente aqui na Vinha de Magé. Eu tenho ensinado, falado, que se a gente olhar para a igreja do Novo Testamento, a igreja que nós chamamos de igreja primitiva, a gente pode, dentre tantas coisas, resgatar. É extremamente necessário que a gente aprenda a resgatar 3 coisas. Resgatar aquele espírito de unidade,
Uma igreja que decidiu caminhar junta, como um só corpo, um só pensamento, uma só mensagem, caminhar e marchar na mesma direção. Então, aquela igreja nos ensina a respeito de unidade. Outra coisa, a respeito de dons. Não existe igreja se não houver dons. Eu preciso olhar para aquela igreja e aprender que o que me faz ser uma igreja por completo são os dons. Os dons, eu costumo dizer, que é quando Deus reconhece a nossa limitação como homens de fazer com que a igreja funcione. Então, olha só, Deus vai municiando a sua igreja com dons. E esse texto está falando disso. Sabedoria, revelação, o pleno conhecimento dele. Eu preciso resgatar os dons. E a última coisa é que a gente precisa ter a esperança que essa igreja tinha. Essa igreja acreditava que podia mudar a história, podia mudar o mundo ao seu redor, podia mudar o mundo. E conseguiu. Conseguiu construir uma marca, uma cicatriz na história tão grande e profunda que nós até hoje dividimos as histórias em antes e depois de Jesus. Essa igreja foi fantástica. E eu e você estamos sendo convidados por Paulo a entender que eu preciso reconhecer Deus e caminhar cheio do espírito de sabedoria que Ele nos dá e caminhar em revelação no pleno conhecimento do Senhor. Um coração aberto, transformado e humilde. É isso que diz o verso 18. Olha aí o verso 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Deus está te chamando para vivenciar essa realidade como igreja. Abra seu coração. Olha, essa frase é linda, né? Que os nossos olhos do coração estejam abertos, para a gente enxergar além do que os nossos olhos conseguem enxergar. Para que a gente consiga ir além do que os nossos olhos, esses olhos, podem ver. Mas os olhos dos nossos corações abertos, a gente ter uma percepção cheia de empatia com a realidade que a gente está disposto a vivenciar. Assim, a igreja irá descobrir essa esperança do seu chamamento. A esperança do chamamento de Deus para que a gente seja essa igreja, o corpo de Cristo. Verso 18, a gente se propôs a ter um tempo de meditação, mais ou menos fazer com que esse encontro dure mais ou menos 30 e poucos minutos. Então eu não vou ficar gastando tempo com o verso 18, mas eu queria que a gente ficasse conversando durante um bom tempo a respeito do verso 18. Então, em casa, você vai ter esse tempo para meditar no verso 18. A esperança do chamamento do Senhor, para que a gente vivencie a igreja. Verso 18. Você vai aprender um pouquinho disso lá. E já encerrando aqui, já tenho algumas poucas coisas para dizer, que existe uma recompensa. Existe uma recompensa em sermos igreja do Senhor, em sermos verdadeiramente igreja do Senhor. Esse texto, no verso 18, fala de herança dos santos. Que maravilha! É saber que, como eu fui afiliado do Senhor, eu sou um filho adotado do Senhor, estava desgarrado, não tinha pai, não tinha um caminho, não conseguia reconhecer isso, perdido em meus delitos, meus pecados, nas minhas falhas, na minha humanidade, amando a mim mesmo em detrimento de tudo que está à minha volta, ou fazendo com que eu achasse que tinha a capacidade, a condição de escolher o amor que faz sentido. Enfim, eu fui encontrado por um Deus maravilhoso, que olhou para mim e falou assim: hoje você é meu. Verso 18 fala que esses que ouviram esse chamado, que se sujeitaram a esse chamado, que se inclinaram a esse chamado, que se dispuseram a caminhar como a igreja do Senhor,
há uma herança, a herança dos santos, para que eu vivencie. Há uma herança dos santos disposta, oferecida a mim. Eu não mereço, nem você, tá? Você também não merece, mas tem um presente de Deus para você. Eu quero que você olhe também para o verso 19. Olha só. E a incomparável grandeza do seu poder. A suprema grandeza do seu poder. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus a quem servimos. O Deus que é supremo, onipotente, para usar uma terminologia teológica, né? Mas o Deus de suprema grandeza. Caramba! Isso é fantástico, irmãos. A gente não tem ideia daquilo que o Senhor partilha conosco. Entenda isso, o Senhor te chama a sentar à mesa e partilhar da sua suprema grandeza, realeza. Deus me permite partilhar disto com Ele. Deus está me chamando, Deus está chamando você a partilhar da sua suprema grandeza com Ele. Mas Ele está chamando a igreja dele. Se sujeita como igreja, se sujeita como corpo, se sujeita ao cabeça. Entende o que Deus está falando através dos séculos. Nós somos um corpo. Então entenda o seu lugar e se contente com Ele. Se Ele te chamou para ser mão, seja satisfeito com isso. Se Ele te chamou para ser o dedo, seja satisfeito com isso. Se Ele te chamou para ser perna, esteja satisfeito com isso. Qualquer um dos órgãos esteja satisfeito com o chamamento do Senhor para que você ocupe um lugar no corpo de Cristo. Qualquer um lugar. O lugar que você estiver ocupando como igreja do Senhor te faz partilhar da sua grandeza. Como igreja, vamos ler o verso 21. Olha só o verso 21. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Oh, olha só isso, cara, que fantástico, que maravilhoso. A igreja do Senhor está sendo convidada, a gente está sendo convidado como igreja a se render a esse Jesus, a esse nome. Somos dispenseiros dessa autoridade. Nós, na Vineyard, abraçamos uma teologia chamada teologia do reino. Então nós somos instrumentos vivos do reino. É você, sou eu, a igreja que partilha da suprema grandeza do poder de Deus. Jesus, o cabeça, exatamente como está no verso 22. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Deus é o Senhor, é o cabeça da igreja. Deus o designou Jesus Cristo para ser esse cabeça da igreja. E nós, o corpo, é o que está no verso 23. Você está pronto, disposto, de verdade a ser essa igreja? Esse é o chamado de Deus para você. Sabe o que eu tenho para te dizer hoje? Além de tudo isso que eu já falei, venha ser igreja do Senhor. Mas o verso 23 diz que é o seu corpo plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Você está pronto para isso? Para ser igreja do Senhor em toda e qualquer circunstância? Ou só quando as coisas estiverem tranquilas? Ou só quando as coisas estiverem boas? Ou só quando tudo estiver bem? Deus está te chamando a ser igreja independente das circunstâncias. Se sujeita, se quebranta, assume os riscos, vivencie ser igreja assim. Vem ser igreja, aceita o chamado, ouve o chamado que ecoa do céu para você. Esse texto diz que Jesus está sentado à destra de Deus, e é de lá, de lado do trono
do trono do Todo-Poderoso, que ele se inclina e fala: vem, igreja, vem ser igreja com ele, vem ser um discípulo do Senhor Jesus, assuma os riscos, abrace a igreja e tudo que diz respeito a ela, se sujeite, quebranta o teu coração, vem ser corpo de Cristo em meio às situações que hoje se fazem tão presente em nossas vidas, tão presente, tão reais. Eu quero que você, de verdade, a gente vai cantar já para encerrar, mas eu quero que você gaste um tempo depois desse vídeo acabar para meditar e refletir a respeito disso. Eu e Verônica, a gente estava conversando hoje à tarde a respeito da Lectio Divina, né? Então a gente lê, a gente medita. Eu preciso fazer esse exercício, sabe? De ter a palavra, de voltar à palavra e de gastar um tempo de contemplar tudo aquilo que o Senhor me traz a respeito da palavra. Faz esse exercício. Bruno vai começar a dedilhar a canção, mas eu quero rapidinho orar por você aqui, e a gente vai encerrar cantando juntos. Fecha teu olho aí. Engraçado falar isso sem estar te vendo, né? Mas fecha teu olho. Faz uma coisa, se você pode. Dobra seu joelho. Curva. Muito mais do que a sua cerviz, sabe? Curva o teu coração diante dessa palavra. Diante desse chamado do Deus eterno, todo-poderoso, Jesus Cristo. E se permita. Pai, em nome de Jesus, nós somos a igreja que o Senhor chamou. Nós somos a igreja que o Senhor escolheu. Não sabemos por quê, porque somos tão imperfeitos, tão incapazes, mas o Senhor nos encontrou. A tua palavra diz que o Senhor acha enfermos, né? Então, somos nós, somos exatamente nós, os enfermos, os doentes, os fracos, os oprimidos. Mas em nome de Jesus, o Senhor nos chamou, então o Senhor nos enche de força. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre os nossos corações e nos levanta, nos põe de pé como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, fortalece o coração da tua igreja em meio a esse tempo de tanta dor, sofrimento e medo. Em nome de Jesus, nos fortalece. Fortalece a nossa voz. Fortalece, Deus, nossos olhos. Nos faz enxergar além. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor vem sobre nós com sabedoria e revelação. Então, Pai, vem sobre nós com sabedoria e revelação, com quebrantamento, Pai. Trata de nós, trata da sua igreja, para a honra e glória do teu santo, santo, santo e poderoso nome. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
passar, mas sua verdade ficará. Oh Deus, Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se sou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tem a não ser tanto amor em teu olhar, esse mundo vai passar, mas sua verdade ficará. Só tenho a Ti, Senhor. Jesus, eu só tenho a Ti esperança para mim. Se sou triste, minha fé está em Ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a Ti. Jesus, eu só tenho a Ti. Jesus, eu só tenho a Ti até o fim. Até o fim. Até o fim. O que tenho. Mas informações bem rapidinho. Os nossos vídeos estão subindo no YouTube. Domingo, provavelmente a gente tente mais uma vez fazer uma live ao vivo, mas não se preocupe, se a gente não conseguir fazer o ao vivo, o vídeo da reunião de domingo vai subir logo em seguida. Provavelmente ao vivo lá no Instagram, então Vinha de Magé, você encontra a gente. E se você quer receber os vídeos do nosso tempo de oração, que é também uma meditação, uma canção e tal, você vai entrar lá no Instagram e deixar uma mensagem pedindo, e a gente vai mandar o link para você, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe. Até mais!